Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 19, parte 2, Conhecimento e Sabedoria. 7.4 Terra, água, fogo, ar, éter, percepção mental, manas, discernimento, buddhi, autoconsciência causativa, ahankara. Essas são as 8 divisões de minha natureza manifesta. Prakriti. Krishna fala aqui em termos cósmicos, não em termos individuais, limitados. Com isso, vai muito além do que a humanidade atualmente pode compreender. De novo, temos de sublinhar que terra, água, fogo, etc., são etapas de manifestação do espírito na matéria bruta. A tradição as chama de elementos, mas os elementos tais quais entendidos outrora não eram nunca entendidos na acepção química. As etapas elementais da manifestação do espírito na matéria começam pelo éter ou espaço, que Paramahansa Yogananda explica ser uma vibração distinta entre os universos astral e físico. Do éter, nuvens de gás nebulosas emergem, o elemento ar. Os átomos do espaço, vagando sem destino aparente, mantêm entre si uma distância proporcional e cerca de 30 quilômetros. Se 2 deles colidirem, sua gravidade aumentará e pode-se dizer que sua finalidade aumentará também, pois à medida que outros átomos se lhes forem juntando, crescerá a probabilidade de se transformarem em algo com o tempo. Aos poucos, esse aglomerado irá crescendo e gerando uma gravidade suficiente para atrair átomos distantes milhões e milhões de quilômetros. Por fim, a massa se torna grande o bastante para transformar-se em estrela incandescente, o elemento fogo. Se a massa não for grande o bastante para gerar incandescência, ou se uma massa relativamente pequena for expelida de uma estrela, ela se funde numa esfera menor, um planeta. Assim, o elemento água é trazido à manifestação. A massa fundida depois se esfria, tornando sólida e manifestando o elemento terra. A natureza Prakriti encerra outras divisões. A mente, manas, que tudo percebe, a inteligência intuitiva, buddhi, que tudo abrange, e o princípio do ego, ahankara, em escala cósmica, que é o eu único disperso pela manifestação exterior. O egoísmo, nesse caso, permanece como princípio, mas que ainda não se individualizou no homem, com sua aguda percepção de si mesmo identificada com o corpo físico. Dado que o ego é a alma identificada com o corpo, a autoconsciência cósmica casual separada de Brahman é esse eu identificado com todo o universo manifesto que ele toma por seu corpo. É curioso notar que Krishna, nessa estrofe, não menciona o quarto aspecto da consciência constante da lista clássica, Chitta. Chitta é sentimento. Nós percebemos com a mente, definimos com o intelecto, identificamos-nos pessoalmente com o ego e sentimos as coisas de uma maneira ou de outra com o Chitta. A maioria das pessoas confunde a capacidade de sentir com as emoções e, portanto, com as reações subjetivas ou objetivas. O próprio yoga é definido como a neutralização do processo de sentir, o que não significa eliminá-lo, e sim subjugá-lo ou pacificá-lo. É, pois, de esperar que Krishna haja não apenas mencionado, mas também enfatizado esse aspecto da consciência. Todavia, Chitta é mais que um aspecto da consciência, é a consciência. No homem corresponde a bem mais que os sentimentos de reação do coração. É o sentimento intuitivo profundo que define a própria consciência do eu. Na consciência divina, Chitta se torna um sentimento cósmico, não do ego, mas do eu inefável, a beatitude absoluta, eterna, sempre consciente e, como acrescentou Yogananda, sempre nova. No capítulo Uma Experiência na Consciência Cósmica de Autobiografia de um Yogi, Yogananda descreve sua primeira experiência nesse estado. Reconheci o centro celestial como um ponto de percepção intuitiva em meu coração.
Nos seres humanos comuns não iluminados, o ego se situa na medula oblonga. A partir desse ponto, o yogi olha como que para a frente, para o kutashta, ou centro crístico, entre as sobrancelhas. Quanto mais se concentrar nesse ponto, mais se identificará conscientemente com ele e seu centro de autopercepção acabará se deslocando do ego para a supraconsciência. Quase todas as pessoas, não importa o que estejam fazendo, irradiam a energia da medula oblonga, situada na parte posterior da cabeça, a sede do ego no corpo. Um mestre iluminado, ao contrário, espelha a energia de sua autopercepção modificada localizada no kutashta, entre as sobrancelhas. Este é ainda o ego, de que até o homem iluminado necessita para manter seu corpo funcionando. O eu divino, bem diferente do ego iluminado, tem seu centro no coração. Quando o yogi faz sua consciência subir pela espinha, sua kundalini desperta sobe também, em sentido contrário da descida. Primeiro passa despertando-o pelo Muladhara, o centro coxígeno, ou da terra. Depois desperta a energia do Swadhisthana, o centro sacral ou da água. A seguir atravessa o Manipura, o centro lombar, ou do fogo, despertando-lhe a energia. O quarto centro a ser despertado é o Anahata dorsal, ou do coração, ar, vindo por fim a Vishuddha, centro cervical, éter. À medida que cada centro vai sendo despertado, ou seja, à medida que a energia nele contida passa a fluir para fora, poderes iógicos específicos se manifestam. A faculdade de adquirir peso considerável, elemento terra, de caminhar sobre a água, elemento água, de pisar brasas sem o perigo de queimar-se, elemento fogo, a capacidade de levitar ou mesmo voar, elemento ar, e finalmente a faculdade de expandir a consciência para além dos limites do corpo, elemento éter. Esses poderes são úteis porque asseguram ao yogi que suas conquistas não são puramente imaginárias, mas podem também ser perigosos, pois representam tentações para o ego. Santa Teresa de Ávila, na Espanha, foi uma santa cristã que costumava levitar quando se punha de joelhos para fazer suas orações. Tão preocupada ficava em não atrair a atenção dos presentes que tentava em vão segurar-se na cadeira para não flutuar. Muitas são as histórias de santos no Oriente e no Ocidente que mencionam o fenômeno de levitação. À medida que o yogi vai evoluindo espiritualmente, as práticas do yoga purificam seu ego, a ponto dele perceber o egoísmo como um princípio geral, impessoal, não limitado ao seu ego humano. Essa percepção é oriunda da mente cósmica, manas, e não mais se restringe ao eu individual. Também o intelecto do yogi se transforma em inteligência e compreensão universais, intuitivas. O Espírito Supremo, ao materializar o universo, fez com que parte de sua consciência vibrasse a fim de produzir o som de Om. Esse som é Deus em seu papel de Mãe Divina. Para Prakriti, o aspecto puro da vibração cósmica em suas manifestações exteriores, esse aspecto se torna simplesmente Prakriti ou Aparaprakriti, o espetáculo a que assistimos por meio dos sentidos. Árvores, montanhas, pessoas, enfim, todo o sistema estelar à nossa volta. Quem tenta comungar com a natureza, admirando crepúsculos magníficos, nuvens irisadas e colinas imponentes, não faz contato verdadeiro com o divino, embora essas coisas nos lembrem ou deveria nos lembrar Deus. A autêntica comunhão com a natureza só pode ocorrer em nosso íntimo por meio do som de Om. O yogi, quando em profunda união com Om, depois de alçar sua consciência pelo menos ao nível do Vishuddha, centro cervical, percebe que sua percepção está se expandindo, primeiro para o corpo todo, depois para fora, a fim de englobar o espaço inteiro. Esse estado recebe também o nome de Samadhi, Om. Em seguida, ele se dá conta da Kutastha Chaitanya, ou consciência crística, por trás da vibração de Om em seu corpo. Gradualmente dilata a percepção a fim de abranger a consciência crística em toda a existência manifesta. Certa vez perguntei ao meu guru,
Que ponto a pessoa precisa atingir para se considerar legitimamente um mestre? E ele respondeu: esse ponto é a consciência crística. Assim, a estrofe que comentamos fornece detalhes referentes tanto à manifestação do espírito na matéria quanto à volta da matéria para o seio do espírito, graças à prática constante do yoga. A mente identificada com os sentidos localiza-se fora do olho espiritual. A inteligência intuitiva trabalha de dentro do olho espiritual. Daí, uma conexão sutil eleva a consciência do yogi até o Sahasrara de inúmeros raios, o lótus de 1000 pétalas, no alto da cabeça. A união com esse ponto produz a consciência cósmica. A união perfeita e a consciência cósmica são uma só e a mesma coisa. Tempo e espaço são ilusórios. Compreender em profundidade o átomo isolado que é o ego implica compreender simultaneamente o mistério do universo.